Olá, tá falando o professor Pedro aqui com o módulo 4, aquele em que Emílio ganha a corrida. Quem é o Emílio? O Emílio, ele é um personagem de um livro que foi escrito por um cara chamado Jean-Jacques Rousseau, que foi um dos principais nomes ligados ao processo histórico que a gente vai estudar no módulo 4. O módulo 4 está dividido em 6 tópicos, certo? Vai ter um vídeo para cada um desses tópicos. A gente vai começar delimitando o objeto de estudo nesse vídeo aqui, depois a gente vai contextualizar esse objeto de estudo, depois a gente vai entender um pouco sobre o que é a política liberal, a teoria política liberal, depois a teoria econômica liberal, depois vai ter um vídeo sobre a enciclopédia e um vídeo sobre o absolutismo ilustrado, ok? Então, começando aqui com o vídeo de hoje, o objeto de estudo. E para determinar o objeto de estudo, a gente precisa fazer aquelas 3 perguntas. O que? A gente precisa saber o que está sendo estudado e depois situar esse objeto no espaço e depois no tempo, ok? Que é o que a gente vai fazer agora. Começando pelo quê? Então, o que a gente vai estudar no módulo 4? O iluminismo, tá? O que foi o iluminismo? Foi uma revolução intelectual no qual ocorreu um processo de substituição da fé pela razão para explicar a natureza e a sociedade. Vou tentar explicar isso de uma forma mais prática para vocês. Então, vamos pensar aqui. A gente tem essa pessoa aqui. Uma pessoa lá da Idade Média. E estava chovendo. Qual a explicação que a pessoa... onde que a pessoa ia buscar uma explicação para a chuva? Por que chovia? Como que a pessoa responderia essa pergunta? Por que chovia? A explicação, ela estava aqui, ó, na Bíblia, certo? Na palavra de Deus, na religião. Então, antes do iluminismo, a principal forma de explicação da natureza, de como funcionava a natureza, de como que os seres humanos agiam da maneira como eles agiam, estava lá na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Então, desde as ciências naturais, desde a geografia, por exemplo, até o direito, até a área da advocacia, ela era explicada através da Bíblia. Se buscava fundamentar os conhecimentos através da palavra de Deus. O iluminismo ele vai representar um ponto de ruptura, uma mudança em relação a esse processo de como o ser humano explica a sociedade, explica a natureza. Então é como se eles fossem retirar a Bíblia e colocar no lugar o quê? A razão e a observação, certo? Então, chove, tá? Mas qual a explicação lógica para a chuva? E eles vão buscar essa explicação lógica de que forma? Observando, estudando o que a gente chama de empirismo. Então, eles vão utilizar o racionalismo, que é a lógica, que é o uso da razão, e o empirismo, que é o estudo, a observação, a análise dos fatos, a análise dos indícios, ok? Então, isso é o iluminismo. É isso que a gente vai estudar no módulo 4. Essa revolução intelectual que, no lugar da fé, colocou a razão como um instrumento para explicar a natureza e também a sociedade. Esse iluminismo, ele tem vários nomes. Iluminismo, esclarecimento, ilustração, século das luzes, todos ligados à palavra, de alguma forma, luz. Então, o iluminismo ele era utilizado no sentido de como se fosse um feixe de luz sobre as trevas da ignorância. Então, aqui, ó, luz. O iluminismo também é chamado de esclarecimento, no sentido de esclarecer, tornar claro alguma coisa através do entendimento racional. E também outro nome para o iluminismo é chamado ilustração, que é o quê? Tornar brilhante, tornar algo polido, claro, certo? E me esclarece essa dúvida, ok? Mas me esclarece de uma forma racional, não utilizando a religião, utilizando o racionalismo e o empirismo. Analisando, pensando e analisando os fatos, os acontecimentos. E também o iluminismo é chamado de século das luzes, luzes aqui no sentido de razão, ok? E o iluminismo, ele vai ter suas primeiras manifestações, como está aqui, na Holanda,
e também na Bélgica, certo? A Holanda aqui, ó, os Países Baixos. Eu coloquei Bélgica, gente, mas na verdade não é Bélgica, olha só. É a Inglaterra, ok? Agora que eu percebi esse erro. É Holanda e Inglaterra. O auge do movimento, apesar de ter começado nesses dois países, na Inglaterra e na Holanda, o auge do movimento ele vai ser na França. A França é o lugar onde o iluminismo mais se desenvolveu. E de lá, o iluminismo foi exportado para outras regiões do mundo. Então, esse movimento iluminista, ele influenciou vários outros lugares do mundo, o que a gente chama de Ocidente. Mas quando a gente fala de Ocidente, a gente fala de Europa, principalmente, de Estados Unidos e Canadá, Austrália, e em segundo plano, América Latina. Então, o iluminismo ele influencia muito esses lugares do mundo que a gente chama de Ocidente, ou a civilização ocidental. E o iluminismo ele vai começar ali por volta do século XVII, lá na Inglaterra e lá nos Países Baixos, e o auge do movimento, o momento que ele foi mais importante, foi no século XVIII, desculpa, que é onde ele se firma como um movimento importante. E que é conhecido aí o século XVIII como o século das luzes, ok? O século XVIII é do ano 1701 até o ano 1800. Então, esse período é chamado de século das luzes, ok? Então, aguarde os próximos vídeos para a gente aprofundar no conhecimento desse conteúdo.